E nesse caso, nessa mesma linha, né, do aspecto financeiro, na sua visão, Rodrigo, como calcular o retorno sobre investimentos ROI, é isso mesmo, ROI, né? Isso. Em projetos de eficiência energética? Certo. Então, hoje a gente consegue, né, mensurar, né, até para justificar para a gestão, né, a implementação de um projeto de eficiência, né, avaliando qual seria a economia de energia, seja na substituição de um equipamento. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um motor elétrico que está lá há talvez mais de 10 anos, né, em operação, e aí a eficiência dele já está baixa, né? Seja pelo próprio desgaste do equipamento, como também pela tecnologia de fabricação da época, né? Sim. E aí, quando você pega um equipamento, um motor, por exemplo, novo, que vai fazer o mesmo serviço que ele, com um gasto energético menor, se você fizer a diferença da energia, né, gasta atualmente com a que você vai gastar, que vai ser menos, você tem essa, vamos dizer assim, com essa diferença e o valor da tarifa de energia que você paga, né, você consegue saber o quanto que você vai economizar financeiramente por mês, por exemplo, né? E aí, como você tem o custo do investimento e quanto que você vai economizar por mês com aquela ação, você consegue fazer o retorno do investimento, né? E a gente percebe acompanhando alguns processos e aplicação de eficiência, né, que esse retorno acaba sendo muito rápido, né? Lógico que tem projetos de pequeno, médio e grande porte que isso vai impactar no retorno, Com né? certeza. Mas se a gente pensar, por exemplo, num projeto com custo baixo, uma ação, né, mais rápida ali, né, ela em poucos meses ele se paga, né? Então, Como todo projeto tem barreiras e desafios, né? Nesse quesito, quais são as principais barreiras e desafios enfrentados pelas indústrias ao tentar implementar medidas de eficiência energética? certo. Rosângela, às vezes as barreiras não são nem muito técnicas, né? Eu costumo dizer que, às vezes, né, se a pessoa não abraçar vamos dizer assim, aquela proposta, né, o projeto está fadado ao fracasso, né? Então, uma boa implementação de um projeto de eficiência energética, ela parte de uma mudança cultural da empresa, né? Então, nesse sentido, né, uma das barreiras que nós enxergamos na implementação de um projeto é conseguir a adesão, né, de todos os envolvidos, né? Então parece uma coisa às vezes, né, estranha, né? Falar assim, não, mas se realmente foi imposto o processo e vai dizer que tem que ser assim o assado, vai funcionar? Não. Infelizmente, ele depende muito da resposta de todos os envolvidos. Sim, né? com certeza. Seja quem está diretamente na operação, a equipe de manutenção da empresa, a equipe de engenharia da empresa, da área administrativa, na área de gestão, todos têm que aderir ao processo. Com certeza. Né? Sem adesão, né, essa seria talvez uma das maiores barreiras que hoje as empresas enfrentam. Às vezes a diretoria, né, ela vê os números e vê falando, não, nós precisamos melhorar o processo. Né? Só que para que essa determinação da diretoria ela consiga chegar efetivamente lá no processo, né, é um caminho, né, que precisa ser muito bem trabalhado. Né? Senão ele não vai ser efetivo. Com né? certeza, tem que ter a colaboração de todos, né? Sim, Casos sim. práticos. Conta pra gente aí. Você pode compartilhar alguns exemplos de casos práticos onde a eficiência energética foi aplicada com sucesso na indústria? Certo. Assim, a gente, né, não pode citar... Aí, Isso que eu ia né, te falar, não tem empresas, necessidade né? de citar o nome da empresa, Isso. mas só para citar como um exemplo para quem está nos assistindo ver que Sim, realmente, sim. né? Exatamente. Então, conforme até a gente já tinha comentado anteriormente, né, as máquinas, os motores elétricos, eles acabam sendo né, um equipamento muito utilizado aí dentro da área industrial, né? E aí nós tivemos, né, inúmeras situações que a gente acompanhou, né, em que a partir do diagnóstico de carregamento dos motores elétricos da indústria, né, ela tem, né, enfim,
motores que podem ser pequenos, né, motores, né, com uma aplicação muito específica ali, como motores de grande porte, bombas, né, para, né, bomba d'água, né, ou para bombeamento de outros tipos de fluidos, né, em que você tem um equipamento que ele estava, em muitas situações, sobredimensionado. Né? Nós tivemos aí fatos em que, vamos supor, a gente estava utilizando ali 30%, às vezes até menos da capacidade dele. Né? E aí o que aconteceu? Né? Dentro desses estudos, né, foi proposto para as indústrias, né, para a empresa de maneira geral, a substituição do equipamento. Né? E aí, nesse caso, né, você tinha qual era o custo do novo equipamento, que às vezes ele tinha potência menor do que o que estava rodando. Além dele ser de alto rendimento, né, de alta eficiência, ele trabalhava, ou seja, executaria a mesma função com uma potência menor. Né? Sim. E nós tivemos casos em que a troca desses equipamentos, o retorno do investimento, ele chegou em menos de um ano. Né? E não só isso, né, mas nós também temos um outro exemplo, né, que também, né, um exemplo simples, que era monitorar vazamentos. Né? No caso, hoje a indústria utiliza muito ar comprimido nos processos produtivos. Né? Com a automação, né, a gente tem uma demanda, que a gente fala pneumática, sim, muito grande. Né? E a inspeção de toda a linha, né, de ar comprimido, identificando pontos de vazamento e simplesmente fazendo, né, ou a mudança da linha,